Sérgio, é um prazer tê-los aqui essa tarde conosco. E nós estamos aqui para glorificar e honrar o nome do Senhor. Nós já declaramos que o Senhor é rei, que o Senhor é santo, que o Senhor é tremendo. E eu convido você a refletir nessa tarde um texto que talvez já seja conhecido por nós. Está lá no livro de Êxodo, é sobre a saída do Egito. Eu lembro quando eu era criança, né? Isso já faz um tempinho, uns 20 anos atrás. E a gente cantava lá bem aquele cântico na hora das classes. No Egito, escravo fui, sim, sim, ó sim. E muitas das vezes nós lemos, conhecemos a história, mas não percebemos. E muitas das vezes não deixamos o Egito de lado. E por que o Senhor me incomodou muito para falar sobre essa mensagem hoje? Pelo que eu ouvi no domingo passado, que o pastor Átila nos pregou. Desculpa. É o momento da gente recomeçar. Mas às vezes a gente escuta esta palavra de recomeçar e até começa no recomeço na segunda-feira. Mas aí chega na quinta-feira, a gente já aconteceu tanta coisa, já se passaram tantas coisas, que às vezes a gente esquece do que o Senhor nos disse no primeiro dia da semana. Olha, é um momento de recomeço. É um momento de você voltar e fazer tudo de novo. E aí a gente faz como o povo fez. Ah, Senhor, para que o Senhor me trouxe aqui para morrer diante dos egípcios, diante deste mar que nós temos para onde ir? Por que o Senhor me trouxe aqui no meio da semana, falou que eu podia recomeçar, que eu podia iniciar algo novo, para novamente parar e estagnar na minha vida, novamente não saber para onde ir ou como fazer? Mas o Senhor, do mesmo jeito que Ele nos coloca no confronto, Ele também nos dá a resposta. Então por isso eu convido você a abrir lá no livro de Êxodo, capítulo 14. Êxodo, segundo livro da Bíblia. Está muito fácil neste domingo para você encontrar. E o texto nos começa assim dizer: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que se voltem e se acampem diante de Piarote, entre Midol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente deles assentareis o acampamento, junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: Eles estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. Eu endurecerei o coração de Faraó e ele os perseguirá. Glorificar-me-ei em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Quando, pois, foi anunciado ao rei do Egito que o povo havia fugido, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: Que é isso que fizemos, permitindo que Israel saísse e deixasse de nos servir? E Faraó aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo. Tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito e capitães sobre todos eles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os filhos de Israel, pois os filhos de Israel saíam afoitamente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e os seus exércitos, o perseguiram e os alcançaram, acampados junto ao mar, perto de Piarote, diante de Baal-Zefon. Quando Faraó se aproximava, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios marchavam atrás dele. Pelo que tiveram muito medo os filhos de Israel e clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés: Foi porque não havia sepulcros no Egito que de lá nos tiraste para morrermos neste deserto? Por que nos fizeste isto, tirando-nos do Egito? Não é isto que te dissemos no Egito? Deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto.
Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor. E Ele hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais tornarás a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Aleluia. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Aleluia. Abaixe a sua cabeça, vamos falar mais uma vez com o Senhor. Pai celestial e bendito, nós estamos aqui na tua presença, ó Pai, porque não há outro lugar, não há outra sensação, não há outro desejo, Senhor, maior do que estar na tua presença, Pai. Senhor, mesmo que talvez no meio da semana ficamos cansados, ficamos talvez como o povo de Israel, pensando que o Senhor nos chamou para um recomeço, mas nos defrontamos novamente com os cavalos, com a guerra. Ó Senhor Deus, mas não existe maior certeza esta, de que o Senhor está conosco, de que o Senhor é o nosso refúgio, de que o Senhor é a nossa fortaleza, Pai, de que o Senhor é socorro bem presente na tribulação. Ó Deus, e é por isso que nós, ó Senhor, pedimos que o Teu Espírito Santo, que já estava aqui, que já, Senhor, habitava no meio deste lugar, que já preparava, Senhor, todo este ambiente de adoração, todo este ambiente de louvor, que o Teu Espírito Santo venha, ó Deus, agir nos nossos corações. Pai, eu quero te pedir que em cada coração a Tua palavra encontre morada, Pai, e que o Teu Espírito, ó Deus, que nos convence, que nos conforta, que nos traz, Senhor, a verdade para a nossa vida, possa, ó Deus, agora nos confrontar nesta tarde, ó Pai. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que precisamos, ó Deus, para a nossa caminhada. Aquilo, Senhor Jesus, que é necessário, ó Deus, para aumentar a nossa fé, para, Senhor Jesus, que sejamos fortalecidos em graça, ó Pai. E que, ó Deus, eu possa diminuir. Que a Fernanda, ó Pai, falha, pecadora, Senhor, possa nesta hora, ó Deus, não existir, para que o Teu Espírito Santo seja adorado, seja honrado aqui neste lugar. E que a Tua palavra, ó Pai, seja mais uma vez, Senhor Jesus, dita aos corações, a começar em mim, Pai. Que o Senhor possa quebrar e fazer um vaso novo. Leva-nos, Senhor, à casa do oleiro, ó Pai, para que possamos, ó Deus, ser transformados, Pai, e possamos entender, ó Deus, a profundidade, Senhor, de estarmos, ó Pai, e de sermos chamados Teu povo, de sermos sacerdócio real, de sermos nação santa na Tua presença, hoje e para sempre. Amém. Bem, como eu estava dizendo, nós conhecemos muito bem a história do povo do Egito, né? A gente sabe que eles já tinham passado por uma experiência muito grande, muito parecida com talvez a que nós já passamos. Afinal, para o povo sair do Egito, Deus precisou mandar 10 pragas. Deus precisou enviar o Rio Vermelho, o gafanhoto, as rãs, para mostrar o amor dele por aquela nação. O que Deus já não precisou fazer pela sua vida. Já te livrou da bala perdida, já te livrou do assassinato, já te livrou do roubo, já te livrou de uma cama de hospital, já te livrou de um engano. O quanto que Deus não precisou agir para que você estivesse aqui hoje, nesta tarde. Te tirou da lama, te tirou do meio do pecado. E foi isso que Ele tinha feito com o seu povo. Ele olhou para o seu povo e o seu povo estava lá. O seu povo era cativo. Eles não tinham mais expectativa de vidas. Afinal, o que antes era bom, porque quando José estava no Egito, era bom estar no Egito. José era o governador, ele tinha acesso ao faraó, ele tinha acesso a abençoar o seu povo. Mas a história de José tinha se perdido. Os seus descendentes tinham se tornado, ao invés de governadores, agora eles eram escravos. E a escravidão é ruim. Tudo que nos torna escravos, tudo que nos faz ser escravos,
nos traz dor, nos traz humilhação. É igual quando nós somos escravos da pornografia, escravos dos vícios, escravos da idolatria. Quando nós éramos escravos do mundo, nos sentíamos presos, sem liberdade, sem alegria, porque era uma alegria passageira. O povo no Egito tinha alegrias passageiras. A carne, as panelas cheias de carne, mas um trabalho duro durante horas e horas do seu dia. Então, Deus vendo toda aquela dor, Deus vendo a sua dor, enviou um homem que pudesse libertar este povo. Moisés cresceu e, de fato, ele foi um homem que mudou a história. Por quê? Porque ele teve a coragem de tirar o povo. Depois de tanto brigar, de tanto levar, de tanto apanhar, de tanto se colocar na frente de Faraó e Faraó dizer, não podem sair. Até que um dia Faraó disse, você pode sair do Egito. E o interessante da palavra Egito, que a etimologia hebraica desta palavra significa lugar estreito. Por que eu disse que fiquei preocupada e o Senhor ficou ministrando ao meu coração esta palavra desde domingo? Porque o Senhor nos colocou no estreito no último domingo. Ele falou para mim e para você, é o momento de recomeçar. Ele nos deu as armas para recomeçarmos, o que era necessário. Ele disse que nós não iríamos começar do nada, ele disse que nós iríamos continuar e que Ele estaria conosco. O lugar se tornou estreito para mim e para você, porque recomeçar, fazer de novo, significa que nós não estamos tão bem como nós estávamos. Quando Deus nos chama para recomeçar, para sair do lugar estreito, é porque este lugar que era largo, grande, abundante, se tornou para nós um lugar desagradável. Acredito que assim foi o mundo para muitos. No início era só festas, no início era só baladas, mas depois ele foi se tornando estreito, porque os amigos da balada deixavam você no outro dia de manhã sozinho no seu quarto. Os amigos do vício passavam a noite com você, mas depois era sozinho que você voltava para sua casa. Os amigos da bebida saíam todos antes do garçom deixar a conta na sua mesa e você pagar sozinho. Fala, Jeová. Os amigos da prostituição sempre te deixavam sozinho, porque arrumavam alguém antes. E você era o último a ficar na mesa, sem nada. O lugar que antes era largo se tornou estreito. E o povo precisou então sair daquele lugar. Liderados por Moisés, eles saíram na busca deste recomeço que nós ouvimos aqui domingo passado. Eles saíram na busca da liberdade. Saíram na busca da terra que mana leite e mel. Saíram na busca de retornar, meu amado. De retornar para que o Adão tinha perdido. O paraíso, de retornar para Deus. Afinal, nós só estamos aqui, meu amado. Eu e você só estamos aqui porque aconteceu o maior advento da história, Jesus Cristo. Aleluia. Sem Ele, eu não posso dizer que sou cristã, porque sou cristã porque venho de uma linhagem de Cristo. O cristianismo é seguidores de Jesus Cristo. Ele é que viu que estávamos neste lugar estreito e nos fez sair, avançar, lutar pela liberdade, buscar uma nova vida, ou, como diz o cântico do Fernandinho, uma nova história Deus tem para mim. Um novo tempo Ele me chamou para viver. E eu tenho que entender que este novo tempo está chegando na nossa vida. Este novo tempo está chegando na sua vida, meu amado. Eu não sei o que aconteceu com você esta semana. Eu não sei quais foram as palavras que, após você ter ouvido aqui no domingo, ter sido alimentado, renovado, tentaram destruir a sua fé esta semana. Mas eu tenho uma certeza, que o Senhor te chamou e te trouxe aqui para sair de verdade, de fato, deste lugar acomodado que você tem vivido.
deste lugar que é ruim e que um dia foi bom, mas que agora é nada mais que o desespero, o caos, o desconforto, nada mais do que o lugar estreito. Mas o povo saiu. O povo conseguiu recomeçar. Afinal, começamos uma nova semana. Afinal, o Senhor te trouxe aqui. Afinal, os dias se passaram. Mas então, o que aconteceu nestes versículos que nos trazem a reflexão nessa tarde? Em primeiro lugar, quando o povo se viu de frente ao mar e atrás viu o exército de Faraó, eles começaram a murmurar, a reclamar, e o desespero tomou conta. E é bem assim que acontece com o crente. A gente começa bem a semana, mas na segunda-feira o ônibus atrasa, na terça-feira o carro quebra, na quarta a moto quebra, e na quinta-feira a gente já começa o desespero. Senhor, e agora? Como a gente vai fazer? O que vamos fazer? Muito obrigada. De vez em quando faz um calor aqui na igreja. E começa o desespero. E começa a vontade de voltar para o lugar estreito. Afinal, lá estava ruim, mas não estava tão ruim assim. Ah, lá a gente só era escravo, mas pelo menos a gente tinha comida. E nós encontramos nesse texto 4 posturas que o povo teve. No meio daquele acampamento, 4 grupos se levantaram para deixar Moisés louco. E é sempre assim que acontece na igreja. Sempre 4 grupos se levantam para deixar os pastores loucos, para deixar os líderes loucos. Vamos lá. Primeiro, nós encontramos o grupo que disse para Moisés: é melhor empacar. É melhor ficar aqui, Moisés. Você nos tirou da terra do Egito. Você nos falou que era para nós sairmos, que era para nós lutarmos, que nós iríamos conquistar. Aí você se lembra, o pastor falou que eu ia conquistar essa semana a minha porta de emprego. O pastor disse para mim que esta semana ia chegar o namorado que eu tanto esperava. O pastor disse para mim que a promessa que Deus tinha me feito ia acontecer essa semana. Mas diante do mar, diante do Egito, há aquele grupo que sempre prefere empacar. E sabe o que? Empacar é aquele que se depara com os problemas, com as dificuldades, aquele que quando está fora da igreja tudo está bom ou menos ruim, mas parece que a gente volta para a igreja e tudo continua tão ruim. É aquele que muitas das vezes prefere ficar ali parado, esperando a atitude do outro. Talvez seja um conhecido seu, aquele que espera a atitude do outro. Aquele que espera que o outro faça alguma coisa, aquele que espera que o outro haja de alguma coisa, porque afinal eu vou ficar aqui empacado. Não tem como andar para frente, porque o mar está diante de nós. E também não tem como voltar, porque atrás estão os problemas. Tem um exército vindo ao seu encontro para te destruir. Tem os problemas que se levantaram esta semana e que o diabo usou pessoas do seu trabalho, da sua família. Ou até mesmo aquele desconhecido dentro do ônibus para te irritar. Para te deixar triste. Para fazer com que você perdesse o que o Senhor colocou no seu coração. Para perder a liberdade. Para perder a possibilidade de caminhar livre na presença do Senhor. Mas há então também o outro grupo. São aqueles que assumem a postura de luta. Olha, Moisés, o negócio é o seguinte: é melhor a gente se preparar. Por quê? Porque o povo está aí para lutar com a gente. Vê aí quais são os melhores homens das tribos. Vê aí o que está acontecendo. Vê aí quem tem espada. Vê aí quem sabe lutar. Vê aí quem pode. Porque a gente vai ter que enfrentar. Afinal, o mar está na nossa frente
e os egípcios estão atrás. Nós só temos uma opção: lutarmos. Nós só temos uma opção, apesar de ser o exército mais numeroso, o exército mais poderoso do Egito, o exército que realmente vai talvez ganhar essa luta pra gente. O melhor é a gente lutar. E sabe quem é esse? Esse é aquele que quer lutar com o problema. Mas eu tenho para te dizer uma coisa, meu amado. Quem luta por mim e por você é o Senhor. Aleluia. Você não precisa mais lutar e nem ficar falando: este exército é mais poderoso que eu, este problema é maior do que eu, este problema é maior do que as minhas forças, estes problemas são maiores do que as minhas finanças, porque o Senhor Deus, é Ele quem guerreia por nós. Na verdade, Romanos diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Sabe quem que o diabo tem usado? Tem usado o mundo para nos afrontar. Tem usado muitas das vezes a nossa família para dizer que não somos nada. Tem usado muitas das vezes os colegas de trabalho para nos pisotear, para nos humilhar. Não adianta você achar que levantar a sua espada e dizer que está em guerra com ele, que vai resolver a solução. Os homens queriam lutar, queriam enfrentar o maior exército poderoso, o exército que era o maior da história daquela época. Não era a melhor postura para aqueles homens e mulheres. Eles não sabiam lutar, não tinham as armas e as estratégias necessárias. Eles não tinham sido educados para a guerra. Eles eram escravos, meu amado. O terceiro grupo é o grupo dos desesperados. Ai, meu Deus! Ele já começa gritando na segunda-feira. Se ele perdeu a hora 5 minutos, ai, meu Deus, o meu chefe já vai brigar comigo. Ai, meu Deus, eu já vou pegar o metrô lotado e não vai dar tempo de eu chegar para a prova na faculdade. Os desesperados são aqueles que já, qualquer probleminha, ele já se descabela. Ele já coloca o companheiro dele em pé de guerra. Olha, você não está vendo o que está acontecendo? Acorda aí, os problemas estão aí. E às vezes o companheiro é aquele mais relaxado, né? Ah, irmão, acalma, relaxa, confia no Senhor. Você não está vendo o que está acontecendo? O dinheiro do aluguel não chegou ainda. Aluguel é dia 10. Você está aí preocupado só em gastar, e você não está vendo? E o desesperado é aquele que põe toda a igreja desesperada. Ele chega para o culto e ele chega antes. Sempre vem antes. Claro, não vai chegar na hora do culto. Ele chega antes, aí ele conta para todos os diáconos. Depois ele pede uma reunião com o pastor e conta para todos os pastores e para os líderes dele. E ele conta todos os problemas que estão acontecendo e pede para o pastor orar. Ele é desesperado, ele tem que deixar a igreja desesperada. Ele tem que colocar a igreja para fazer alguma coisa por ele. E existia esse grupo lá no meio de Moisés. Moisés, olha, a gente tem que fazer alguma coisa. Eu não sei, nós vamos morrer aqui. Nós vamos acabar aqui, você nos tirou? Não tinha sepulcro lá dentro, não? Não tinha sepulcro lá no Egito, era pouco? Para a gente vir morrer aqui? Justo aqui, no meio do mar? Justo afogado, Moisés? Porque esse povo, ó, o exército está vindo e eles vão nos jogar justamente dentro do mar. Ou então a gente vai ter que voltar lá e trabalhar mais. E na verdade, se a gente trabalhava 12 horas, agora a gente vai trabalhar 20 horas. O desesperado é aquele que sempre coloca todo mundo. Ele já contou o problema dele para todo mundo. Aliás, ele já usou o Face para até pedir. Ele já clamou meu Deus de manhã, de tarde, de noite. E no fim do dia ele continuou clamando meu Deus porque nada resolveu. E aí no último grupo, o grupo dos que clamam. Que tudo você vai falar com aquele irmãozinho, vamos orar.
O irmão está desempregado. O irmão precisa ir trabalhar. Mas o outro está falando para ele, vamos orar. Não estou falando que eu sou contra oração e nem que o texto é contra oração. Mas Eclesiastes 3 disse que há tempo para tudo. E tem horas que a gente precisa colocar a mão no arado. Parar de ficar só orando, de joelhos, prostrados diante de Deus e tomar uma atitude. Se é um emprego que você precisa, meu amado, não vai acordar meio-dia na segunda-feira. Acorda às 5 e vai para a fila. Se é um problema financeiro que você está vivendo, o seu emprego não está dando para você pagar, revela as suas contas. Quem sabe você não gastou além do que você podia? Quem sabe você não ganha 1.000, mas você gastou 2.000 naquele mês? Não adianta a gente ficar só orando, a gente vir para o culto da intercessão, para o culto da vitória, para o culto do domingo e não tomar nenhuma atitude. Sabe por quê? Porque Deus, Ele ouve a nossa oração. Só que Ele falou para as irmãs e para todo o povo que acompanhava Lázaro o enterro dele: tira a pedra. Você acha que Jesus não tinha poder para tirar a pedra? Aliás, ele podia fazer a pedra voar e aparecer do outro lado da cidade. Mas o que eu e você podemos fazer, Deus nunca vai fazer por você. Porque Ele já fez. Ele já tinha enviado Moisés para tirar o povo do Egito. Para completar, Jesus veio e falou para mim e para você: tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia, glória a Deus. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele já venceu por mim e por você. Ele não completou que nós venceremos, não, porque Ele já venceu. Existe aí muita gente falando: olha, eu venci o mundo, vós também vencereis. Não tem isso na Bíblia, não. Jesus já fez o que Ele tinha que fazer por mim e por você. Ele já venceu. Chegou a hora de nós tomarmos atitude nas nossas vidas. De nós pararmos, não só de ficarmos contemplando e adorando a Deus, e fazermos a nossa parte nessa história. Porque para a gente fazer parte da história, a gente tem que colocar a mão na obra. Então, diante de Moisés existiam aqueles 4 grupos. E claro, né, que eu imagino que Moisés devia já estar desesperado. Porque um grupo querendo empacar, o outro querendo lutar, o outro tão desesperado que não sabia o que fazer, e as irmãzinhas do coque orando. Ele pensou assim: eu estou arrumado com esse povo que Deus mandou tirar do Egito. Eu estou bem arrumado com esse povo. Eu imagino que a atitude dele foi: Senhor, não sei mais o que fazer. Não conta aqui a história, estou meditando, essa é a teologia da pastora Fernanda. Moisés, no meio daqueles 4 acampamentos, no meio daqueles 4 grupos, cada um falando uma coisa para ele, porque é bem assim. Porque quando a gente dá problema, a gente vai, a gente fala, a gente pede, a gente ora, a gente até tentou recomeçar, mas não conseguiu, volta, empaca. E Moisés no meio daquilo tudo. E aí aconteceu a grande resposta de Deus para mim e para você essa tarde. Diante desses 4 grupos, diante do desesperado, diante do que preferiu acampar, do que preferiu ficar ali, diante do que preferiu lutar, afinal ele já estava pronto e era o exército mesmo, podia subir o exército poderoso, diante daquele desesperado que prefere voltar à vida antiga, conta as mesmas dificuldades e os mesmos erros, e daqueles que estavam clamando, orando, pedindo alguma coisa ao Senhor. Moisés, então, chamou a atenção do povo. Epa, para aí a bagunça, agora. Cala aí a boca, ó, fica quietinho um pouquinho, vamos ouvir aqui. Ele só começou dizendo assim ao povo: não temais. Versículo 13. Estais quietos. Para de ficar tão inquieto, tão preocupado, tão desorientado. E vede o livramento do Senhor.
que hoje, ele não disse amanhã, nem depois da manhã não, que hoje ele vos fará. Porque aos egípcios, tá vendo esse exército aí que vocês estão vendo aí atrás? Tá vendo esse problema que você ficou pensando a semana inteira? Sabe aquela dificuldade, meu amado, que você passou preocupado porque o Senhor te chamou para te recomeçar essa semana e você voltou de novo para o lugar estreito? Sabe aquela enfermidade que você, já tinha mandado embora e ela voltou a pegar no seu pé? Hoje, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. O problema que hoje você está vendo, nunca mais você vai tornar a ver. Não é que ele vai deixar de existir, meu amado. É porque quem luta por você, não é você. Quem luta por você é Deus. Quem já deu a vitória para você é Deus. Quem já tomou a posse é Deus. Olha só este cântico antigo que diz: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Ele não disse que era direito só dele, nem herança só dele. Mas a palavra de Deus disse que nós somos co-herdeiros com Jesus Cristo da herança incorruptível. Aleluia. Não é algo que te acaba. Não é algo que você pode destruir, meu amado. Não é algo que o teu inimigo pode destruir. Porque nem a morte, nem a vida, nem coisas do presente, nem do porvir, nem qualquer outra criatura, nem altura, nem profundidade, nem problema, nem dificuldade, nem doença ou enfermidade poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Está escrito em Romanos, capítulo 8. Nada pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Moisés disse para aquele povo, mas ele continuou: olha, ainda tem mais. Desculpa que perdeu aqui, fechou. E ele disse, depois disso, o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Não sou eu que pelejo, não é você que peleja, é o Senhor que peleja por todos aqueles que Ele ama e que Ele conhece, meu amado. Nenhuma das posturas acima são as mais corretas. Nem a do que está só clamando, nem a do que está desesperado, nem ao que quer só lutar e nem ao que quer empacar. Se assim tivesse sido, Moisés não teria dado a grande resposta para todo aquele povo que estava. E imagina, você olhar o mar, no meio, pelejou pelo povo, o Senhor guerreou pelo povo. Mas nós precisamos entender que nós temos que prosseguir. O versículo 15 diz bem assim: então disse o Senhor a Moisés, por que você está clamando a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Olha, chegou a hora de prosseguir. Para de ficar empacado, de ficar desesperado, de ficar dando mais vazão aos seus problemas e às suas dificuldades. E prossiga, avance. Em meio aos conflitos, aos traumas, problemas, desilusões, nós não podemos mais voltar para o Egito. O Egito passou. Foi um lugar bom, acabou, agora é um lugar estreito. Deus está te falando que você tem que ir para o novo. Que você tem que avançar para o novo. Que você tem que prosseguir para o novo. Porque lá no novo é a terra, é o lugar. Sabe o quê? Que mana leite e mel.
É um lugar que mana leite e mel. A história conclui com o povo de Israel passando pelo mar a seco. A história da sua vida está começando agora, meu amado. Ontem já passou. O presente é hoje. Hoje é o momento de você avançar o mar. Hoje é o momento de você prosseguir. Tem um cântico diante do trono que diz: acima dos problemas, acima das dificuldades, acima das tribulações, acima de toda qualquer coisa, eu vou caminhar. É isso que o Senhor está nos chamando nessa noite. A mim e a você. Não é algo furado confiar em Deus. Você pode até achar que você pode confiar no seu salário, no seu emprego, mas isso são coisas passageiras. A nossa confiança tem que estar pautada no Senhor Jesus. Eu tinha um professor que ele dizia assim, na faculdade de teologia: eu sou aqui só um degrau, para que você possa subir no meu ombro e ver além do que os meus olhos podem ver. Eu e todos os outros pastores, meus amados, somos só um degrau. E nós estamos dando os nossos ombros para vocês subirem, para vocês verem além do mar. Sabe por quê? Porque eu e você queremos cantar do outro lado o hino da vitória. E este hino, meu amado, é um hino de vitória, não é um hino de tristeza. Não sei que muitos não conhecem este louvor, mas eu gostaria de compartilhar ele com você. E se você conhece, não fica calado, sabe por quê? Porque eu quero com você cantar do outro lado o hino da vitória, amém? Amém. Então se coloque em pé nessa hora. Vai lá, Vi. Isso, meu amado, que Deus fez por mim e por você. Pode ser que o medo chega, a aflição toma conta, mas creia na promessa, porque Ele está falando para mim e para você: avance, porque eu quero cantar com você do outro lado. Vamos então lá desde o início novamente, amém? Amém. Sei, é bem assim, o medo chega.